Ontem eu assisti a um corte do Ian Neves e, sinceramente, é impossível não fazer aqui um comentário sobre isso. Porque se eu tivesse que explicar para alguém o que é dogmatismo, eu usaria esse corte aqui dele para exemplificar essa ideia. Eu vou assistir com vocês aqui e depois a gente pode pensar algumas coisas a partir dessa fala do Ian Neves. Então vamos assistir juntos. Porque é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, gente. A gente tá do lado certo. Isso é uma baita de uma vantagem que a gente tem. Nós estamos do lado certo. Nós estamos com a verdade do nosso lado. E confrontar a direita com a verdade constrange ela. É isso que é pautar o debate. E eu não sou nenhum relativista, nenhum pós-moderno que diz, não, verdade depende do... A gente tá do lado certo, nós estamos do lado de quem trabalha, estamos do lado de quem sofre, estamos do lado de quem morre. A gente tá do lado da libertação de 99% da humanidade. A gente tá do lado de água pra todos e não de champanhe pra alguns. Esse é o lado certo. E eu nunca mais tolerei relativismo a respeito disso. Bem, como eu falei, esse aqui é um caso exemplar do que se entende por dogmatismo. Para entender o que quer dizer dogma, né, na filosofia pelo menos, a gente vai ter que recorrer a esse texto aqui, que é Esboços do Pirronismo, que é um texto do Sexto Empírico e que é um dos textos fundadores do ceticismo filosófico. Porque os céticos na Grécia Antiga, eles confrontavam o dogmatismo. E o que é dogma, né? Eles definem aqui que dogma é o seguinte, olha, que, segundo o Sexto Empírico, né, usando aqui a visão dos céticos, que dogma é concordar com objetos não evidentes numa investigação científica. O que isso quer dizer? O que significa? Né? Porque dogma no grego significaria que a pessoa acredita saber o que é verdade. E ser dogmático por si próprio não é nenhum problema na filosofia, tanto que há muitos filósofos dogmáticos que os próprios céticos enfrentavam, né? Os acadêmicos, por exemplo, os platônicos, os aristotélicos. Bem, se for pensar na história da filosofia, uma boa parte dos pensadores, eles eram dogmáticos, e essa ideia, né, de que estou me aproximando da verdade, ou de que estou trazendo a verdade, ou de que isso que eu digo é verdade, isso é fundamental, inclusive para a construção do conhecimento, né? Na ciência também. A ciência se propõe como a construção de conhecimento verdadeiro. Então, a ciência também é dogmática, embora se inicie a partir de um processo cético, um método cético, né? Eu não sei o que é isso, eu não sei o que está acontecendo, então eu vou investigar, eu vou pôr em dúvida as respostas existentes e para isso eu vou fazer uma série de testes aqui, uma série de procedimentos, de etapas para poder tentar atingir a verdade, às vezes conseguindo e às vezes surgindo novas dúvidas que tornam a descoberta da verdade ainda mais complicada. Então, esse processo, esse método cético, ele é adotado, né, pela ciência, embora o objetivo final seja encontrar verdades. E aí, o que os céticos diziam na Grécia Antiga, né, é que você tem, por exemplo, diferentes correntes de pensamento que dão respostas totalmente diferentes para o mesmo fenômeno, e aí nós não temos as ferramentas para poder avaliar qual resposta é mais verdadeira do que outra. Um grupo que diz X, outro diz Y e outro diz W sobre uma questão, sobre um problema, e aí qual dessas respostas verdadeiras? Porque todos os três acreditam que estão com a verdade. Todos os três acreditam que sabem o que é o melhor. Todos os três têm a convicção de que estão do lado correto da história. E aí também é importante distinguir dogma de doxa, né, que são duas palavras gregas. O dogma, como eu falei, seria essa convicção de que se sabe a verdade, de que se conhece a verdade, enquanto doxa é a opinião. Então são coisas distintas. Opinião é você simplesmente, de maneira desinformada, ter uma visão sobre a realidade, né? Emitir um parecer sobre a realidade sem grande esclarecimento. E aí eu vou pedir para você pensar em qual seria a figura histórica que é a mais inteligente de todos os tempos, né? Tipo, se você já pensar em alguém, quem seria? Eu imagino que muitos de vocês teriam o referencial de inteligência no mundo, que é o Einstein, o físico revolucionário que entrou para a história da ciência e que elaborou a teoria da relatividade. Basta pensar no Einstein. O Einstein que fez grandes descobertas para a física moderna, para a ciência moderna, ele é alguém que errou também. Ele errou em questões fundamentais da ciência. Só para citar dois casos aqui importantes, né? Um desses erros foi que o Einstein defendia que o universo é estático. Depois se descobriu que, na verdade, estava em expansão e o próprio Einstein retificou isso e disse que foi o maior erro que ele já cometeu na vida. Então, ali havia uma tese que ele defendia de um universo estático e ele estava errado. Ele estava empiricamente errado e isso foi constatado a partir de observações. E aí outro erro do Einstein, que ele nunca se retratou por isso, foi em relação à mecânica quântica. Ele não aceitava os postulados da mecânica quântica, ele não reconhecia como verdadeiros e
é um grande erro, na verdade, pensar que esse campo da física também, que é fundamental no século XX e XXI, e o Einstein estava errado nessa questão. Então você tem aqui um dos maiores gênios da história da humanidade que, embora estivesse certo em muitos pontos sobre a física, sobre a observação do mundo, ele estava errado em pontos fundamentais e importantes. Por que eu menciono Einstein? Por que eu menciono esse caso específico desse grande físico da história da humanidade? Porque se ele, essa figura central da história, estava errado, então a gente pode pressupor que todos nós estamos propensos ao erro. Todos nós estamos propensos a defender ideias falsas. Todos nós estamos propensos, e muitas vezes fazemos isso, defendemos posições que se provam incorretas, ou que não são benéficas, ou que são, prejudiciais. Então, esse deveria ser um ponto de partida para qualquer pessoa, qualquer intelectual público, qualquer pessoa que defenda uma ideia, partir da ideia de que eu posso estar errado. Eu menciono isso porque esses são os princípios éticos defendidos por teóricos da lógica, da argumentação, dos debates, e eu menciono isso no meu livro sobre debates também, como versão de debate tendo razão, que é fundamental que você entre numa discussão com alguém, num debate com alguém, num confronto de ideias, partindo da pressuposição que você pode estar errado, porque você pode estar errado, e muitas vezes você está errado. Se você tem ideias conflitantes, opostas, por exemplo, se um deles tiver razão, o outro vai estar errado e vice-versa. Ou os dois podem estar errados. Os dois não podem estar certos se forem ideias contrárias. Então existe uma posição ética essencial para qualquer tipo de defesa de ideias, de posições, de teses, que é eu posso estar errado naquilo que estou defendendo. Isso pode ser tanto no nível de conhecimento, no nível, científico, ou seja, essa tese, essa hipótese que eu elaborei sobre o mundo pode estar equivocada, e aí você pode encontrar evidências contrárias para demonstrar aquilo, ou pode ser no nível ético, inclusive, de você, a partir de um código de ética existente, você propor uma coisa e isso demonstrar como nocivo, prejudicial, ou, contraproducente numa sociedade. Então, eu menciono isso porque essa posição do Ian Neves, embora ela seja exemplar para se falar de posições dogmáticas, e como eu falei, ser dogmático não é necessariamente um problema, porque muitos filósofos eram dogmáticos, ela é mais do que isso, ela é sectária, porque ela não reconhece a possibilidade de alguém que pensa diferente dele estar correto. Então isso é sectário porque ela é limitada, ela limita o horizonte de entendimento do mundo, ela limita a possibilidade de ouvir o que o outro diz e de compreender e aceitar quando o outro está certo. E isso também é muito prejudicial, isso é muito perigoso para o conhecimento e muito mais do que isso, inclusive para comportamentos que a gente possa adotar em relação à política, à sociedade, aos demais indivíduos. Porque se você tem a convicção inabalável, sectária, de que você tem razão e que, você não pode errar porque você está do lado correto da história, isso justifica muitas posições bastante nocivas, prejudiciais e lamentáveis às vezes. A gente já viu muita gente na história da humanidade que cometeu atrocidades com base na ideia de que ele tinha razão, que ele estava do lado certo da história e que eles seriam justificados porque os atos deles eram nobres. Além disso, para justificar essa primazia moral, em grande parte, uma primazia moral aqui que ele bate no peito e defende, para justificar essa primazia moral, ele utiliza duas falácias lógicas conhecidas. Uma delas que é o apelo à maioria, argumentum ad populum, ou seja, eu estou defendendo a maioria das pessoas, 99% das pessoas no mundo são, oprimidas, da classe trabalhadora, portanto, se eu estou do lado dessas pessoas, eu estou correto, eu tenho razão, então isso é um erro lógico, porque você pode estar do lado da maioria e a maioria está errada. Então esse não é um argumento muito robusto para defender sua ideia. E, por outro lado, ele parte para um outro argumento que está irmanado a esse, que é o apelo à pobreza, argumentum ad Lazarum, que é, ou seja, se eu estou defendendo aqui os mais pobres, ou se os mais pobres estão lutando por alguma razão, por alguma causa, portanto, eles têm razão. Isso também é um argumento pouco robusto, argumento ruim, porque não esclarece a natureza da realidade. Só para fazer aqui um pouquinho o advogado do diabo, para que você entenda a possibilidade de que o outro possa estar certo, alguns intelectuais considerados de direita defendem que no mundo existe uma hierarquia natural, uma hierarquia que está presente no reino animal também, e que nessa hierarquia chegam ao topo apenas os mais excelentes. Então, com base nessa visão, a sociedade, o mundo no qual a gente vive, seria uma disputa para galgar os postos nessa hierarquia, que tem a ver com mérito, tem a ver com força, que tem a ver com capacidade de se adaptar, ou seja, pode haver muitos atributos que levariam alguém até o topo dessa cadeia hierárquica. E aí essa visão, como eu falei, ela tende a se justificar com base numa observação da natureza, Então, assim, há cientistas que defendem isso, há pensadores que defendem isso, e pensemos que eles possam estar com razão. Pensemos que, de fato, essas pessoas têm razão e estão descrevendo a realidade tal qual ela se manifesta.
Vamos supor que isso seja verdadeiro. Mesmo se isso for verdadeiro, e aí entra outra questão, né? Você pode observar a realidade, descrever a realidade tal qual ela supostamente é, e ainda assim você rejeitar essa realidade. Você achar o seguinte, olha só, embora haja essa hierarquia de fato no mundo, e a gente pode aceitar que durante milênios essa hierarquia é predominante nas sociedades humanas, embora haja essa hierarquia de fato, eu não aceito essa hierarquia. Eu acho que essa hierarquia é injusta. E aí não se trata de uma verdade objetiva que você possa dizer, olha, que isso é justo ou injusto, com base em algum critério muito específico que você possa determinar de maneira inquestionável. Tanto que existem correntes éticas também diferentes, né? Se isso fosse tão claro e objetivo e inquestionável, você não teria correntes de pensadores éticos que defendem diferentes posições sobre qual é o melhor modo de você se comportar na sociedade. Você tem diferentes correntes. E aí entra na questão dos céticos, né? Se há diferentes correntes éticas, como é que eu sei que essa corrente é melhor do que a outra? Como eu posso me assegurar que essa corrente é mais verdadeira do que a outra em relação a comportamentos melhores no mundo? Então, assim, a gente não sabe, mas a gente faz escolhas com base naquilo que parece pra gente mais produtivo, melhor, mais saudável, aquilo que contribui mais para o bem-estar coletivo. Então, com base nessa visão ética, supondo que o mundo seja de fato injusto e é natural isso, se você rejeita isso, você vai lutar para um mundo melhor, para um mundo menos injusto, para um mundo no qual mais pessoas têm oportunidade. Embora você também possa estar errado, embora aquilo que você avalie como os melhores métodos para alcançar esse objetivo de reduzir a injustiça, talvez não reduza a injustiça, talvez perpetue outras injustiças, talvez cause injustiça contra outros grupos, talvez cause atrocidades, porque a gente não sabe as consequências dos nossos atos. A gente pode defender uma ideia que parece muito linda na teoria e na prática ser uma abominação. Basta pensar no cristianismo, né? O cristianismo, uma religião que parte de, sabe, uma figura profética, uma figura, sabe, de sabedoria como Jesus, que vem pregar amor ao próximo, que vem pregar, sabe, abnegação, que vem pregar sacrifício, e essa religião se torna uma religião inquisitorial depois de alguns séculos. Essa mesma religião que pregava, sabe, que os seus fiéis se entregassem para a morte, não reagissem, que, sabe, fossem imolados em prol dessa ideia de bondade, de amor ao próximo, essa mesma religião, com o passar do tempo, passa a perseguir os hereges, passa a perseguir quem pensa diferente, passa a perseguir judeus, muçulmanos, ou seja, o ideal inicial ali de amar o próximo como a ti mesmo se torna um ideal de, sabe, exclusão, segregação e perseguição. Para você ver como ter boas intenções ou julgar e ter ideias positivas também não é garantia nenhuma de que o resultado vai ser positivo. E não é à toa também que se usa a palavra dogma para designar crenças religiosas, porque os religiosos também têm essa crença inabalável de que aquilo que eles acreditam é a verdade, de que eles vão para o céu, de que eles serão recompensados por Deus, de que o comportamento deles é justo, de que matar os infiéis é justo, de que, sabe, queimar bruxas é justo, porque eles estão inseridos nessa crença inquestionável, sectária, nesse caso, sectária, de que eles têm razão. Então, como eu falei, para mim é muito importante analisar essa fala do Ian Neves, porque ela demonstra uma posição que é uma posição que, não é muito ético quando se pensa em argumentação racional. Ou seja, como eu falei aqui, se a gente busca um debate mais saudável, no qual haja de fato um diálogo entre as partes, uma pressuposição necessária é que você reconheça a possibilidade de estar errado e, caso seja demonstrado ao longo desse debate ou dessa troca argumentativa que você está errado, que você seja capaz de reconhecer que está errado. Então isso é muito difícil acontecer, sabe, é uma exceção. Mas ponto 1. E ponto 2, sobre os riscos possíveis de uma convicção intransigente como essa, de que você tem razão acima de qualquer dúvida, porque isso pode levar e levou no passado a consequências imprevisíveis e catastróficas. Inclusive aqui vale responder, porque já me perguntaram anteriormente se eu tinha medo do comunismo. E eu não tenho medo do comunismo porque o comunismo é uma utopia. Então, assim, é uma ideia muito bonita na teoria também, que eu entendo que seja impraticável, que jamais aconteceu na história de sociedades complexas, ou seja, muito mais do que uma vida tribal ali, comunitária, com pequenos grupos de indivíduos e famílias, num mundo contemporâneo, industrial ou pós-industrial. Eu entendo que é inviável a ideia de comunismo, mas tem quem acredite que seja possível, mas eu acho que é uma utopia, eu entendo como utopia, então eu não tenho medo de utopia. É a mesma coisa que ter medo de unicórnio, de Papai Noel, de sei lá, de qualquer outra coisa. Mas o que eu temo, e por razões também históricas, e é fácil constatar isso, eu tenho medo de fanáticos. Fanáticos são muito perigosos porque eles são capazes de fazer qualquer coisa com base na ideia de que eles têm razão acima de qualquer dúvida. E isso é perigoso sim. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa fala do Ian Neves, né, de que eles estão corretos, de que eles estão certos e não tem menor dúvida, menor possibilidade de estar errado. Assim, como eu falei, se o Einstein pode estar errado,
Como é que você entende isso? Como é que você entende essa posição? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Quer deixar a Faria Lima de cabelo em pé, com arrepios de medo? É só você começar a criticar o neoliberalismo. Eles vivem disso, vivem das injustiças promovidas pelo neoliberalismo. Pois é, então eles que se arrepiem, eles que fiquem com medo, que no dia 27 de agosto a gente vai ter uma aula com o professor Bresser Pereira, um dos maiores intelectuais do Brasil, sobre o fracasso do neoliberalismo. Todo mundo vai entender o que é esse sistema, por que ele dá tão errado e quais alternativas que a gente tem a esse modelo econômico. Você não pode perder essa aula com um dos maiores professores no Brasil, uma chance histórica que todo mundo deveria participar. A gente se encontra 27 de agosto às 8 horas da noite com o professor Bresser Pereira.